Alô, alô, fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo. Opa, engasguei aqui, não estou bem ainda. Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Pois é, esta é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta, quando a saúde deixa, né, para tentar entender o que é esse Brasil, esse mundo em todas as suas dimensões, seja na política, economia, na arte, na cultura, na vida, na guerra, no terror e em tudo, enfim. Meus amigos e minhas amigas, eu hoje ia falar, comentar, fazer um apanhado das notícias da semana passada, porque eu fiquei doente semana passada, não fiquei bem, né? E acabei não podendo fazer o programa durante alguns dias. Ainda não estou totalmente, né, recuperado, mas estou um pouco melhor, ainda um pouquinho baleado, mas hoje eu acho que dá para fazer a coluna. E como eu falei, eu queria fazer um apanhado daquilo que eu deixei de falar na semana passada, né? Mas hoje aconteceu um fato assim bastante triste, lamentável no Rio de Janeiro, quando da morte, né, em confronto com a polícia de um miliciano, o tal do Faustão, que é sobrinho do Zinho, que é um dos milicianos mais perigosos aí da Zona Oeste, e após a morte desse Faustão aí, a milícia do Zinho, qual parece que ele seria o sucessor, né, começou a implementar atentados terroristas, né, já que essa palavra está em moda, então podemos utilizá-lo dessa forma, em grande parte da cidade, boa parte da cidade do Rio de Janeiro. Enfim, sim, eu poderia falar muitas coisas sobre a questão da falência da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, dos seus aparatos de segurança, né? Podia falar do medo que a população sente ao sair nas ruas, podia falar de uma série de aspectos disso aí, mas eu resolvi hoje me expressar em forma de poema, né? Quando eu estava ouvindo as notícias, estava vendo, me passou aí a imagem, ou a melodia da música do grande Paulinho da Viola, né, um dos grandes compositores da música popular brasileira, e muito identificado com a Portela, com o Vasco da Gama, né? Talvez aí seu um lado não tão positivo do Paulinho, mas a gente perdoa, e como samba, principalmente, Paulinho da Viola, letras e melodias maravilhosas. Ele tem uma música chamada Que Foi um Rio que Passou em Minha Vida, que ele fez em homenagem à Portela, que é uma das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, tradicionalíssima, e que o celeiro de vários, né, compositores, não só, né, o Paulinho da Viola, como Paulo da Portela, né, Monarco, uma série de compositores, Candeia, né? Candeia, desculpa, se não me engano, Candeia não era Portela, não, né? Mas enfim, né? Se for, que ele me perdoe, né? Mas se eu não me engano, o Candeia era Império Serrano. Próximo. Mas, enfim. Escola tradicionalíssima, e, enfim, ele tem essa música em homenagem à Portela, e que diz aí em um determinado momento que foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar, né? Uma imagem também claro, é uma homenagem à Portela, não é uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro, mas era também um momento em que o Rio de Janeiro era outro,
né? O Rio de Janeiro era uma outra capital, né? Inclusive era capital federal, né? Aliás, já não era mais, né? O samba é um pouquinho depois do período que o Rio era capital federal, mas ainda, sim, ela tinha uma aura, o Rio tinha uma aura de cosmopolitismo, né, de vanguarda, de cultura, enfim, de beleza, que hoje fica um pouco difícil de enxergar. Então, a minha coluna hoje vai ser em forma de poema. E que veio a imagem aí do samba do Paulinho, né? Porque foi um rio de Pixinguinha, Donga e Noel. Foi o rio de Senhor, Cartola e Ismael. Foi o rio de Tom, Vinícius e Chico. Foi o rio de Paulo, Paulinho e Zeca, o Pagodinho. Um rio de Tia Ciata, Dona Ivone e Beth. Um rio de cultura, de resistência e amor. Foi um rio. Um rio. Hoje de lágrimas, de sangue e de dor. Desculpe a rima pobre, leitor. De louvor ao invés do samba. Sem batuque, sem tambor. De milícias, facções, tanto faz. Bandido de terno, colarinho, cacetete e gás. Este rio foi um rio que levou as nossas vidas. Foi um rio que passou. Passou para nunca mais. Eu não sou um cidadão do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro. Nasci e cresci sempre em Niterói, em minha vida toda em Niterói, mas, obviamente, Niterói e Rio estão ligados por laços, né, e por uma ponte. Então, as coisas que acontecem no Rio repercutem aqui em Niterói e o contrário não é verdade, né? Nada do que acontece aqui em Niterói, nada não, né? Mas a maior parte das coisas que acontecem aqui em Niterói não repercute no Rio. Deveria, tem coisas muito boas, inclusive, né? Mas, enfim, então a gente tem uma ligação muito grande com o Rio de Janeiro e também sofre por essa situação. Então, obviamente, hoje a situação do Rio de Janeiro é uma situação caótica, é uma situação de uma decomposição, né, econômica, social, política, moral. É um Rio de Janeiro que se esfarelou e, muito provavelmente, é um Rio de Janeiro que não tem volta. E tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E desculpa a péssima qualidade do poema.